bem-vindo a mais um podcast da Seara, Seara Cast. E hoje temos um convidado especial aqui com a gente, o pastor Rodrigo Ramos. E ele é do Ministério Curando nas Ruas. E vou deixar que ele se apresente um pouquinho melhor. Prazer, pastora. Prazer estar aqui com o pessoal, gravando esse podcast aqui maravilhoso. Meu nome é Rodrigo Ramos, eu sou casado com a Cris. Sou pai do Natan, de 11 anos, do Noé e Davi, que são gêmeos de 6 anos. E nós congregamos lá, nós com os irmãos na igreja lá em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. E Deus nos deu um ministério, né? Nos confiou há alguns anos, eu creio que já vai fazer uns 6 anos, talvez, mais de 6 anos, que é o Curando nas Ruas, que é um ministério que tem como objetivo manifestar o poder de Deus, manifestar o reino de Deus fora dos templos. Então, hoje em dia, normalmente a gente tem feito muita agenda, muito trabalho dentro dos templos, justamente para ativar, equipar o corpo de Cristo, ensinar como manifestar no sobrenatural, né? A gente costuma falar, a gente usa 2 regras de ensino, 2 pilares de ensino, né? Deus em nós, Deus através de nós. Então a gente fala, quais são as práticas que a gente precisa utilizar, bíblicas, né? Quais as revelações bíblicas que a gente precisa colocar dentro do nosso cotidiano para ter mais de Deus, para ser cheio de Deus, para ter mais da plenitude. E depois disso, como manifestar esse Deus através de nós, quando a gente está transbordando. Então, de uma forma bem simples, né? A gente ensina isso, que daí seria quando a gente se enche de Deus, como manifestar os dons, né? De cura, milagre, como profetizar, como ouvir a voz de Deus, como que o Espírito Santo fala com a gente, justamente para que as pessoas busquem viver 100% do chamado delas aqui na Terra, para que mais vidas, consequentemente, sejam salvas, curadas, libertas e restauradas. Então, assim, no geral é isso, né? E a gente tem, o Curando nas Ruas é um ministério interdenominacional, ou seja, ele não pertence a uma placa de igreja, mas está vinculado a todas as denominações. Então, por exemplo, a Seara, por exemplo, se tiver uma revelação, se for da vontade de Deus, pode ter um Curando nas Ruas, não é? Com a bênção. Então a gente sempre fala, a gente sempre gosta que as pessoas que participam do ministério, elas tenham o seu pastor, elas tenham os seus líderes espirituais para justamente assistirem, cuidarem delas e abençoarem e falar, não, você pode ir para as ruas para poder manifestar o reino. E a gente tem visto, pastora, muitas vidas curadas mesmo, no físico, não é? Tem na alma, tem gente que aceita Jesus, mas a gente tem visto muitos milagres. Osso colar, paralítico andar, pessoa largar bengala, câncer sumir, né? Nódulos, tumores, cego enxergar, enfim, surdo ouvir. Então, a gente tem visto assim essa manifestação do poder de Deus. E a gente crê nisso, né? A gente crê porque isso é muito genuíno de Jesus, de como Jesus vivia aqui na Terra. Ele curava os enfermos, ele manifestava o reino. Então eu vejo que isso é muito forte dentro da nossa geração, e eu creio que isso tem um braço de uma sequência de um avivamento, né? Isso diz algo de um avivamento, de um grande derramamento que a gente está esperando aqui no Brasil. Amém. A gente, nos últimos 2 podcasts, né, a gente falou sobre dons, no geral, né, os dons, primeiro, dons ministeriais e depois os dons espirituais, né, e a gente falou muito sobre o dom de cura, porque o dom de cura, ele dá margem para muito assunto, né, então Deus é tão bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar aqui especificamente sobre o dom de cura, né, e o manifestar desse dom, que bem como tu falou, assim, quando a gente pensa em dom de cura, a primeira pessoa que vem na nossa mente é Jesus, porque ele, onde passava, não deixava as pessoas na situação que estavam, né, e aí vem a primeira pergunta, assim, como é que surgiu esse ministério, a ideia de vamos sair pra rua e botar em prática esse dom tão lindo, né, tão genuíno que é o dom de cura. Legal, legal. A sua pergunta é muito boa mesmo, porque assim,
foi natural, foi surgindo de uma forma naturalmente sobrenatural. Até que a gente fala, né, o sobrenatural, ele tem que ser realizado de forma natural, não tem forçação de barra, não é? Basta você entender como ouvir o Espírito Santo que você vai começar a entender como manifestar esse sobrenatural de uma forma natural. E, na verdade, assim, eu tenho 43 anos, eu sou formado em psicologia, tenho uma formação em psicanálise, trabalhei mais de 12 anos no mercado de consultoria e treinamento. E aí, eu tenho 43, com 30 eu me converti. E uma coisa que nunca parou na minha vida foi ter fome de Deus. Eu nunca deixei de ter fome de Deus. Eu costumo falar nos treinamentos, nos seminários, que fome, o que é fome, né? É o resultado de uma alma inconformada. Então, quando eu estou inconformado com o meu cristianismo, com a minha vida, eu tenho fome. Eu gero uma brecha, eu gero um desejo que eu falo, eu quero mais de Deus, eu preciso de mais. E quem que te confronta? Quem que nos confronta? É a palavra, não é? É Jesus. Porque a gente vê, o cara ressuscitava mortos, o nosso Deus, nosso Senhor, ressuscitava mortos, andava sobre as águas, dinheiro saía da boca do peixe. Eu falo, cara, eu quero viver isso, porque Deus continua sendo o mesmo. E a palavra dele é verdadeira. Então isso gera uma fome, que eu falo, como é que eu faço para viver isso, Senhor? E o Espírito Santo, ele não nega uma alma com fome. Então eu percebi que nessa fome de buscar mais de Deus, eu nunca fui atrás de título, nunca fui atrás de cargos, mas eu sempre queria mais de Deus em mim, para manifestar o Deus através de mim. E aí houve alguns processos, ocorreram assim, profecias, né, direcionamentos, eu me converti, as pessoas falavam, você vai ser usado em cura. E aí eu abracei aquela palavra e comecei a botar em prática, mas eu não via ninguém curado. Assim, 7 anos da minha conversão, eu via assim uma dorzinha de cabeça, alguma coisa, uma dor de barriga, mas nada assim muito extraordinário. E ficava nessa busca, foram 7 anos. Aí eu passei por um processo de cura e libertação, né, uma ministração que eu vim da área, eu vim de berço espírita, minha mãe, ela é de Jesus, mas ainda está no candomblé, enfim, então tinha tudo, eu não sabia nem o que era kardecismo, crisma, não é, do catolicismo, eu não sabia nem o que era a primeira comunhão, então eu não tinha ideia de quem era Jesus. Isso que é incrível, eu sempre fui cegado na minha infância. Mas na hora que eu conheci um homem de Deus, que foi meu primeiro líder, e aí as escamas caíram. E aí, nessa fome, eu passei por um processo de cura e libertação. Aí o Espírito Santo mandou eu me direcionou a fazer 7 dias de jejum só tomando água. Até que eu falo isso nos livros, né? E a partir disso, do 8º dia, rompeu. Né? Eu já orava em línguas. Com o jejum, rompeu de uma forma exponencial. Aí eu comecei a andar na rua e eu comecei a ver a enfermidade das pessoas nos corpos. Mas não é com visão aberta. Eu via como se eu tivesse uma visão mental, né? Mas eu tinha certeza que era de Deus, porque eu olhava para a pessoa e eu via ela no mundo espiritual, como se fosse uma imaginação, mas eu vi o fogo de Deus no corpo dela. Aí eu falei, cara... Aí eu, como eu já sempre era muito ousado, eu cheguei perguntando, você tem um problema, você tem um problema aqui? Tem um problema na cintura? Ela tem? Posso orar por você? Na hora que eu orei, a pessoa foi instantaneamente curada. Na hora que eu vi aquela cura instantânea acontecer, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu até brinco, né? Ganhei superpoderes e tudo. E aí, como diz o Homem-Aranha, né? Para grandes poderes existem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. E aí eu comecei a me divertir, porque eu comecei a entrar em tudo que é lugar, mercado, banco, hortifruti, e comecei a ver pessoas curadas. E de tudo que é tipo de crença também. Eu comecei a ver maçom, kardecista, mãe de santo, ateu, católico, curados. Eu comecei a ver, o evangelho ampliou na minha mente. Aí eu comecei a ler a palavra e eu comecei a ver que a palavra condizia com aquilo que eu estava vivendo. Porque eu falava, Mateus 4, 23, 25.
vinha pessoas, grandes multidões de vários lugares, Decápolis, por exemplo, onde não tinha judeu, só tinha idólatra, só tinha feiticeiro, pecadores, e todos que viam a palavra diziam o quê? Que todos que estavam enfermos eram curados instantaneamente. Eu falei, meu Deus, é isso. É isso que a gente precisa trazer para a igreja de Cristo. Se aproximar mais do que Jesus foi aqui na Terra como nosso modelo. E aí eu comecei a ver. E aí não parou mais, pastor. Desde então, desde aquela época, eu nunca mais deixei de ver milagres toda semana. Pessoas curadas de tudo que é forma. E aí mudou o evangelho. Tanto é que, ó que essa camiseta que a gente fez do ministério é uma frase até que meio provocativa, né? Jesus Cristo quer curar 24 horas do dia, 100% instantaneamente. Por quê? Se você pegar na palavra, não tem uma... Se você estudar na palavra, eu desafio até os irmãos a lerem a palavra, né? Lerem os 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos e João, e você vai ver que todos que se aproximaram de Jesus foram curados instantaneamente. Não teve uma cura que ocorreu que não foi instantânea. E aí uau! Por isso que eu uso até aquela frase, né? A minha fé não pode estar apoiada na minha experiência de vida natural. A minha fé tem que estar apoiada na palavra de Deus, que é sobrenatural. Então assim, Rodrigo, todo mundo que você ora é curado? Não. Todo mundo que você ora é curado instantaneamente? Também não. Mas mesmo assim, a minha fé está na palavra. Então eu caminho sempre nessa fé. Né? Tem gente que é curada progressivamente. Tem gente que não é curada, mas mesmo assim a minha fé não muda, porque a palavra é clara. É nisso que a gente vai estimulando os irmãos a crerem nessa manifestação. E assim, eu creio em dons. Eu creio que Deus pode derramar um rio diferente para cada um de nós, que fazemos parte de um corpo. Mas eu creio que curar é para todos, por exemplo. Talvez um cure menos, outro cure mais, não é? Às vezes a pessoa é mais profeta, mas eu creio que pela fé está disponível para todos serem curados e curarem também. Então, por conta de Mateus 10, 7 a 8, que ele diz, quando forem pregar essa palavra, digam, é chegado o reino, portanto, cure o enfermo. Então, é isso. Eu acho muito legal essa questão que tu falou, né, às vezes a pessoa não é curada instantaneamente, mas não é por isso que eu vou deixar de crer no dom que Deus me deu e no poder de Deus, porque a minha fé não está baseada nas minhas experiências, né? Isso é fantástico, porque a gente comentou no último podcast justamente isso, que às vezes a pessoa se frustra porque eu orei, né, aquela pessoa não foi curada e esconde o dom. Não, então realmente não é pra mim, isso foi uma invenção da minha cabeça e mata o dom ali. Eu acho que isso é muito importante a gente saber que, primeiro, o dom não vem de mim, né? Mas que eu preciso basear a minha fé, né? Aquilo que a minha experiência na palavra de Deus, né? E não naquilo que eu vivo. Que experiências, assim, que vocês têm vivido, não só de orar, né, de ministrar cura, mas de ensinar cura, né? Ensinar para outras pessoas aplicarem esse dom. Perfeito, ótima pergunta também, pastora. Aproveitando até o ensejo, né, durante esse rompimento na minha vida, e como eu tenho muita fome de Deus, eu sempre fui muito fominha, eu sempre gostei muito de ler, né? Então eu já li muitas vezes a Bíblia, leio livros, procuro livros de cura, de autores de vários lugares, né, do país e do mundo, que ministram cura, não é? E aí eu comecei a pegar essas dicas, peguei na experiência, e aí eu criei um livro, né, desenvolvi um livro, esse aqui foi o primeiro livro, que chama Curando nas Ruas, que é Vivendo o Estilo de Vida Sobrenatural, que é o primeiro livro, esse é o carro-chefe, né? O meu best-seller, né? Ele ainda não é um best-seller nacional, que vai ser em nome de Jesus, porque vai abençoar muitas vidas, mas é o meu best-seller. Por quê? Porque nele eu conto de forma prática, né? Então eu trago um conhecimento prático para ajudar a igreja de Cristo a romper. Então é o como, não é? Como jejuar, como orar,
como adorar no Espírito Santo, como orar por cura. Então tem todas as dicas práticas aqui nesse livro, né? E aí eu escrevi também aí na sequência o 21 chaves para romper e acelerar o sobrenatural e os segredos da transferência de unção. Ou seja, linkando com essa questão do ensino, não é? Então o que aconteceu? Hoje eu vejo que o meu ministério ele é muito mais focado no ensino e ativação do corpo de Cristo do que em curar as pessoas. Lógico, sempre cura, sempre está curando, mas o que eu comecei a perceber? Que a porta que Deus abriu para mim, eu precisava apresentar para o corpo de Cristo. Por quê? Porque não estava acontecendo. Né? A gente percebe um gap, uma lacuna muito grande na maioria das igrejas, que é o quê? O que fazer e o como fazer. Existe uma lacuna. Então muitas vezes se fala ali do púlpito, ressuscite os mortos, cure os enfermos, todo mundo grita e tal. Mas no dia seguinte eles falam, mas como que eu vou fazer isso? É simples, não tem assim os bichos de 7 cabeças, mas a gente precisa, eu vejo que o corpo de Cristo precisa de pessoas que possam pegar na mão e falar, faz desse jeito que você vai se dar bem. Então a gente tem visto depois as pessoas que entendem os ensinamentos que são bíblicos, entendem as revelações e começam a praticar, eles começam a ver as pessoas sendo curadas. Então a vida delas muda. Então, por exemplo, toda semana eu recebo hoje relatórios dos irmãos do nosso ministério que estão espalhados pelo Brasil e falando que, hoje mesmo, recebi alguns relatórios lá no Hospital das Clínicas, na capital de São Paulo, uma cega voltou a enxergar, uma pessoa surda voltou a escutar. Assim, eu tenho escutado pessoas comuns, né? Cristãos comuns, manifestando o reino. E é isso, esse é um sinal de um grande derramamento do Espírito Santo. Eu creio que isso vai ser exponencial, que essa é a visão. Nós estamos preparando o terreno para a vinda do Senhor Jesus. E nessa preparação tem que ser com poder. Tem que ser com poder. Não há como manifestar o reino usando argumentos. Não é porque os argumentos cansam. Você não consegue, com um sinal, com poder, você consegue pegar, alcançar o maior número de vidas. Você pega lá em Atos, é uma carta clássica. Leiam, igreja, leia a carta de Atos inteira. Você vai entender sobre o grande avivamento que começou em Atos, não é? Do derramamento do Espírito Santo. Você pega lá quando Pedro e João estão lá na porta da sinagoga e curam um aleijado, né? um coxo de nascença, e esse homem, na hora que ele é curado, 3.000 pessoas ouvem a palavra e se convertem por causa de um sinal. Então assim, com certeza, a gente sabe disso, né? E a gente tem visto em polos, por exemplo, tem um pastor norueguês chamado Leif Hetland. Ele é responsável por mais de 1 milhão de muçulmanos convertidos. Como que ele conseguiu isso? Deus levava ele até o líder era curado pelo poder de Deus. Aí ele falava, eu quero conhecer seu Deus, mas antes eu vou apresentar o seu Deus para os meus discípulos, e todos se convertiam. Em Atos 4:33 diz assim, que os apóstolos testemunhavam a ressurreição de Cristo com grande poder. Então, tudo isso é uma chave grande que a gente entende o quê? Que Deus quer operar na igreja com grande poder, não é? Então é lógico, a gente jamais vai esquecer caráter, maturidade, amor, fruto do Espírito. Jamais, não é isso. Mas isso tem que caminhar junto. Não dá mais para negligenciar. Não, vamos tratar ele primeiro. Quando ele estiver pronto, ele vai ser usado. Não há tempo. Não há tempo para isso. Vai junto. Né? Tanto é que Paulo fala assim em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não lhe deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então você pega Paulo falando para o seu discípulo 3 pontos
que o Espírito Santo dá. O espírito de medo é um espírito que não é de Deus, né? Das trevas. Então a gente fala, o que Paulo bota no mesmo pacote? Amor, poder, dunamis e equilíbrio, moderação, não é? Então, é nessa forma que eu creio no Evangelho e creio no avivamento, né? Quando o maior número de pessoas começar a entender, se conscientizar do empoderamento que Jesus já deu na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, o empoderamento que nos foi entregue, aí a gente vai ver um grande derramamento do Espírito Santo na Igreja de Cristo. Vamos vivenciar milagres. O diabo vai se levantar. Vai ter as loucuras da perseguição, vai ter a ideologia de gênero, vai ter um monte de coisa louca. Mas ao mesmo tempo, a igreja vai se manifestar também com grande poder. E aí o negócio vai ser maravilhoso. Eu acho que a gente... Então eu não estou preocupado, é fim do mundo, né? Arrebatamento, durante, não. As teologias, né? Essas teologias são perda de tempo. O rei virá. O rei virá. E nós precisamos estabelecer o reino para que o rei venha. É isso. Preparar o terreno. Eu acho que a igreja como um todo, hoje, principalmente no Brasil, a gente vive num tempo de tranquilidade. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então eu não preciso sair na rua para curar pessoas desconhecidas. Salvar, né? Eu não preciso evangelizar, eu não preciso porque tá tudo bem. Mas eu acho que o que tu falou assim é a chave do negócio, né? Eu preciso entender que está tudo bem, mas não vai ficar tudo bem por muito tempo. E a gente precisa preparar esse tempo, né? A gente precisa preparar o reino, né? O reino de Deus na terra, o reino de Deus no Brasil, né? Onde a gente estiver, para que realmente a gente possa estar preparado para quando a perseguição vier, para quando, né, o inimigo se levantar e a gente botar em prática esse poder que Deus já nos deu, né? Então eu realmente acredito nisso, assim, que a gente precisa caminhar nessa visão, nessa direção, né? Queria pedir então que tu deixasse, né, para o pessoal que está nos assistindo um último recado, assim, daquilo que Deus tem feito não só na tua vida e através do Ministério Curando nas Ruas, mas um recado né, desse empoderamento que a gente precisa ter como cristão, de dizer assim, não, eu preciso me posicionar para trazer o reino de Deus e aplicar aquele dom que Deus me deu, seja ele de cura, seja ele, né, de ensino, ou enfim, mas, né, de trazer essa realidade espiritual para o mundo físico, né, digamos assim. Vamos lá. Queridos, o recado que eu posso te dar, assim, não há... O caminho do Senhor é bom, perfeito e agradável, não é? Então, o meu desejo é que você cumpra 100% do seu chamado aqui na Terra, que você deseje estar no centro da vontade do Pai, que entregue todo o controle nas mãos de Deus, todos os seus sonhos e pensamentos, e você vai viver um evangelho pleno. Você vai viver uma vida perfeita e de sucesso, porque sucesso para um cristão é realmente estar no centro da vontade do Pai. Não é? Então, Romanos 8:28, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, se você tiver no propósito do Pai, as coisas vão cooperar. Se não tiver, esquece. Você vai reclamar, você vai viver uma vida imatura, como uma criança que sempre quer. Mas então o meu desejo é que você viva uma vida plena de Deus. E é tempo. É tempo agora. Não perca seu tempo. Você só tem uma vida. Invista seu tempo naquilo que é melhor, na melhor parte, na intimidade com o Espírito Santo e manifestando o reino, estando no centro da vontade dele. Você não nasceu para ser salvo só, não nasceu porque se você fosse só salvo, o Covid já ia levar todos nós, não é? Não, você tem um propósito lindo e poderoso dentro da vontade do Pai. Ok? Então o meu desejo é esse, que venha sobre você espírito de temor e tremor, para que você
tenha esse desejo, esse quase que um medo de não cumprir o teu chamado aqui na terra. Porque você tem uma vida. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Mateus 6,33. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então acorda. E tem aqui, ó. E você também, o recado também é para você que toda hora tá falando, eu quero ser usado por Deus, mas não tem como. Para. Na igreja você pode servir dentro do templo. É importante servir no templo. Claro, a gente precisa sempre de pessoas disponíveis para servir no templo. Mas a maioria do corpo de Cristo não serve no templo. Então, o meu recado para você é o seguinte. O meu desejo é que você seja ativado num lifestyle sobrenatural, né? Um estilo de vida cristão. Um estilo de vida cristão que você possa viver o sobrenatural, porque tem, no mínimo, 5 bilhões de seres humanos indo para o inferno. No mínimo, chutando baixo. 5 bilhões de seres humanos hoje vivos indo para o inferno, esperando você para manifestar o reino, na esquina, em vários lugares, no seu trabalho. Então assim, Jesus, eu costumo falar uma palavra, pastora, Jesus escolheu precisar de você, Jesus escolheu precisar de nós para manifestar o reino, Ele está aguardando, não é? A palavra diz em Romanos o quê? A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, aleluia. E essa palavra filhos, no grego é ruios, que quer dizer filhos maduros. Então quando você é um filho maduro, você entende que Cristo já conquistou tudo para você, você não fica naquela posição do tipo, eu quero, o que você tem para me dar? Pastora, o que você tem para me dar? Igreja Seara, o que você tem para mim? Não, você vai lá, o que eu posso contribuir para o reino, porque Ele já fez tudo por mim. Aleluia. E com certeza, gente, a melhor pessoa para se trabalhar é para o papai. Papai do céu, Ele te mima, Ele te abençoa, ele traz coisas assim, quando você é fiel na obra dele, ele derrama de uma forma muito fiel, tá bom? E é isso aí, que Deus abençoe vocês poderosamente. Glória a Deus. Obrigada, pastor Rodrigo, por trazer esse ensino tão precioso para nós. E que a gente possa botar em prática isso aí, né? De ativar o reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas igrejas e onde nós estivermos, né? Não só no ambiente eclesiástico, né? No ambiente da igreja, mas onde nós passarmos, que a gente possa operar milagres, seja ele qual for, né? Então, muito obrigada por disponibilizar teu tempo de estar aqui com a gente. Obrigado. E para você, um abraço e até o próximo Seara Cast.